Fala, meu irmão, minha irmã, bom dia. Que Deus abençoe. Começando mais um dia, mais uma quinta-feira, colocando a nossa vida diante do Senhor para o nosso momento de oração, de intimidade e, por que não dizer, de aprendizado também, né? De intimidade com a palavra de Deus, onde aqui diariamente ouvimos o seu santo evangelho, que através do seu santo evangelho nós entendemos e compreendemos o que de fato Jesus espera de cada um de nós. O evangelho hoje está em Mateus, capítulo 18, versículo 21, do 19 ao versículo 1. Ouçamos com muito amor, com muita atenção. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um pai que resolveu acertar as contas com seus empregados. Um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tinha com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, o Evangelho começa com um diálogo entre Pedro e Jesus. Pedro representa a mim, homem, pecador, limitado, falho. Pedro representa a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Já Jesus representa sempre, e mas no sentido metafórico, representa Deus, representa o amor, representa a misericórdia, representa a perfeição da lei. O homem é limitado na sua lei, na concepção e na execução. Deus na sua perfeição. Pedro
conhecendo Jesus e querendo agradar a Jesus, Pedro vem tirar uma dúvida. A dúvida de Pedro é: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Essa é a dúvida de Pedro. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E essa dúvida de Pedro é uma dúvida nossa, é uma dúvida do ser humano, né? Por quantas vezes a gente deve perdoar o outro? Só que Pedro, conhecendo Jesus, já convivendo com o mestre e sabendo já dos seus discursos, Pedro já dá uma deixa ali. Quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele já diz: até 7 vezes. Até 7, Pedro já está superando e muito, porque Pedro em si, Pedro acreditava que deveria perdoar uma vez. E se não mudasse, se não convertesse ali, já foi. Mas como Jesus é amor, é misericórdia, 2, 3, e aí Pedro vai lá e expande para 7 vezes. E Pedro mais uma vez é surpreendido. Por mais que ele ache que ele vai surpreender, o ser humano nunca vai conseguir surpreender Deus. Deus é sempre maior, Deus é sempre a perfeição. E Jesus responde para Pedro, surpreendendo Pedro, desconcertando Pedro e desconcertando a cada um de nós. Pedro, eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. E é lógico e evidente que Jesus aqui não está falando que nós devemos estar numa caderneta anotando 70 vezes 7 vai dar 490. Jesus não está dizendo que nós devemos perdoar 490 vezes e a gente ficar contando ali 2, 3, 8, 10, 12. Não é isso. Mas a racionalidade humana, a limitação humana gosta disso. Mas Jesus está querendo dizer que a perfeição da lei está quando você perdoa infinitamente. Mas Cleison, como assim? A gente precisa entender que perdão não é para o outro. Perdão é para você. Quando Jesus está mandando você perdoar o irmão, Jesus está dizendo para você não guardar mágoa, para você não guardar doença, para você não guardar toxinas, para você não guardar veneno, para você não guardar ácido dentro do teu coração. Pessoas que não perdoam, pessoas amarguradas, pessoas magoadas, pessoas vingativas, com raiva, elas estão feridas, elas estão doentes, elas estão contaminando, elas estão contaminadas e estão se contaminando a cada dia mais por falta do perdão. A libertação dela passa pelo perdão. E a gente entendeu tudo errado. A gente entende que quando eu perdoo o meu irmão, eu estou fazendo um favor para o meu irmão. Não, você está fazendo um grande favor para você. Você está limpando o teu coração. Você está limpando a tua vida. Tem muitas pessoas que não prosperam, que não crescem, que não levam a vida de forma mais leve, que não são felizes pelo peso que elas carregam. Elas carregam tanto peso, tanta amargura, tanto sentimento de vingança, tanto sentimento de vitimismo. Tem pessoas que têm coisas que aconteceram há 10, 15, 20 anos e ela guarda. E isso faz um mal tremendo, isso faz um mal absurdo para ela. Mas ela acha que não, ela acha que se ela perdoar, ela está dando o perdão para o outro. E é como se o perdão para o outro fosse um vale para o outro aprontar novamente com você. E não tem nada a ver. E Jesus narra uma parábola, né? Para mostrar que o pai, o rei, é rico em misericórdia. Que aquele empregado devia uma fortuna. E o rei teve compaixão. O rei teve compaixão. E o rei perdoa.
Só que aquele empregado recém-perdoado, quando ele dobra a primeira esquina, ele encontra um colega de trabalho, um companheiro, que deve uma mixaria para ele. Mas ele agarra no pescoço, sufoca e tem que me pagar, tem que me pagar. E o colega fala assim, me dá um tempo que eu te pago. Não, não, não. E ele não perdoa, e ele leva para prisão aquele amigo, o colega. E aí alguns empregados veem isso e contam para o rei. O rei manda chamá-lo e fala, peraí, como assim? Não estou entendendo nada. Para tudo e me explica. Eu te perdoei uma enorme fortuna. Não devias tu também perdoar o teu irmão? Explica para mim. Eu te perdoei e você não perdoa? E aí, diante desse absurdo que Jesus narra, a gente vê o evangelho na prática. A oração que Jesus nos ensinou, e eu e você, nós rezamos todos os dias do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então o Senhor vai nos perdoar na medida com que nós perdoamos aos nossos irmãos. Meu irmão, nessa quinta-feira, dá uma visitada no teu coração, vê como é que tá. E se tiver sujeira, se tiver mágoa, se tiver ressentimento, se tiver sentimentos aí que precisam ser liberados, limpa teu coração, limpa a tua casa, purifica, perdoa, libera isso, tira esse lixo, tira essas toxinas, tira esse ácido que vai pingando cada vez que você lembra daquela situação, daquela pessoa. Isso não te faz bem, isso te adoece, e tem pessoas que às vezes adoecem até a tua casa, a tua família. Dá o perdão. Esse é o ensinamento do mestre para o nosso dia de hoje. Tenha um ótimo dia. Deus abençoe. Até amanhã.